Na oitava característica, estamos terminando. A oitava característica do maná aplicado à palavra de Deus, baseada em 16:21 de Êxodo, a parte que diz: colhiam o maná cada dia. E dentro disso aqui nós estamos vendo que a Bíblia é para ser lida todo dia. Olha, irmãos, às vezes a gente vem crente dizendo: meu Deus, não aconteceu isso aqui, vou dar um exemplo. Vem crente dizendo: meu Deus, aí será que nunca vai acabar esse assunto falando do maná? Não estou dizendo que ninguém aqui falou, estou dando exemplo, eu estou ministrando sobre isso aqui. Olha, irmãos, a Bíblia ela é rica. Eu estou preparando, eu estava aqui de joelho e veio algo a mais na minha mente de um assunto, talvez uma reflexão, talvez para eu preparar e colocar no Instagram, nos grupos da igreja, algo sobre o culto de doutrina. Ou a gente vai ministrar no culto de doutrina, ou eu coloco fazendo artes e coloco nos grupos e no Instagram. Porque, olha, irmãos, repito, a vida é rica. A melhor coisa é a gente, com a graça, a ajuda de Deus, ter o que ministrar para o povo. Ler um texto e você sair extraindo algo de Deus daquele texto para a nossa vida. Melhor do que, às vezes, ficar enchendo linguiça com história de carochinha. Às vezes, do que ficar enchendo linguiça e com história de carochinha no culto. Aí vai dizer: meu Deus, esse pastor não tem o que ensinar não, só fica contando história de carochinha e enchendo linguiça, e a gente quer vida e tal. Aconteceu um caso no nosso meio evangélico, em um determinado lugar, há anos atrás, em uma reunião de pastores. Isso foi alguém conversando comigo hoje. Em um determinado estado, teve uma reunião de pastores, de liderança aqui, e convidou-se um pastor para ministrar a palavra de Deus, aquele grupo de liderança ali presente. E só sei que naquele meio, um pastor convidado, um pastor, bem conhecido nacionalmente, que me resguarda de citar o nome, falou tanta besteira, que a pessoa que conversou comigo hoje disse: olha, muitos obreiros se levantaram, não foram poucos não, muitos se levantaram e foram embora para casa. Ficou um pingado de gente naquela reunião, porque aquele pastor conhecido nacionalmente, eu acho que mundialmente também, ficou falando besterol na reunião com os obreiros. Mas em reunião de pastor, às vezes acontece uma pérola dessa. De vir um abençoado, em vez de falar a palavra, ficar falando besterol para a gente. Quem é que suporta? Se pastor não suporta, qual é o crente que vai suportar um pastor falando besteira no altar? Não tem esse que aguenta. Então, se for Bíblia, a gente aguenta com todo o prazer da vida. Não, é Bíblia que se embora. Mas mesmo assim os irmãos passam. E tem gente aqui que diz que não gosta de culto de doutrina. Não é gostar de nada, do culto em si. Já teve gente aqui que abriu a boca e disse: eu não gosto de doutrina. Eu não gosto de doutrina. Aos irmãos, imagine, tem uma ideia de como é a vida desse crente que diz que não gosta de doutrina. Não é do pastor A, do pastor B, do pastor C, é do culto de doutrina. Imagine a vida deste cristão. Vamos falar de uma forma generalizada.
como é a vida desse cristão. Porque no culto de doutrina, irmão, a gente aprende a Bíblia Sagrada. De variadas formas, nuances, a gente tem algo da Bíblia para ofertar à nossa vida. E a gente dizer que não gosta de doutrina é algo preocupante, irmãos. O pastor se preocupa, porque se um crente diz que não gosta de doutrina, está dizendo o quê? Eu não gosto da palavra, não gosto de ouvir Bíblia Sagrada. Agora, se tiver um show, como se intitula um show gospel, aí eu estou de dentro. Chego cedo, fecha o trabalho, deixa tudo que tem que fazer, e aí se embora para um show. Um show gospel, tem uma atratividade lá, vai-se embora. Mas para o culto de doutrina, não, eu não pode. E isso não é bom, irmãos, para a vida de um cristão, não gostar de doutrina. Isso é algo preocupante. É só você, que é pai e mãe, olhar para a sua casa. Se um filho seu dizer não, que não gosta de você, mas dizer eu não gosto das orientações que me são dadas, não é gostando de você, não gosta das orientações que você dá. Imagine que negócio. Será que um filho desse tem futuro? Uma filha dessa tem futuro? O futuro é curto, irmão. Porque se um filho e uma filha não gostam das orientações que o pai e a mãe dão, não tem futuro não. O futuro é desastroso, é complicado, não é fácil de jeito nenhum. Mas, pegando o gancho dentro desta oitava característica, e colhia o maná todo dia, e aplicando que a Bíblia é para ser lida todo dia, irmãos, por que a gente rejeita a palavra de Deus? Por que a gente rejeita a doutrina? O culto de doutrina é uma vez na semana, irmãos. Para quem ama doutrina, meu Deus do céu, se faltar um culto de doutrina, pronto, para este cristão, o mundo está acabado. Porque ele ama a doutrina da palavra de Deus. E na doutrina a gente trabalha com a Bíblia Sagrada, é o nosso manual, é a nossa ferramenta de trabalho, é a palavra de Deus. E sendo assim, a gente vive, irmão, as razões para ler a Bíblia Sagrada no dia a dia. Terminamos várias razões do porquê ler a Bíblia todo santo dia. E hoje a gente vai ver o resultado de quem lê a Bíblia e mais alguma coisa para partir para a nona característica. Então abra a sua Bíblia aí no Salmo 1. Salmo 1, um salmo bem conhecido de todos nós. Eu vou pegar aqui uma outra tradução. Salmo 1, verso 2 e 3. Ou vamos ler pausadamente, né? Vamos ler um, depois que reflete no outro rapidinho. Verso 2, Salmo 1, verso 2. A igreja achou? Amém. Então leiam todos. 1, 2, 3. Ame sem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, irmãos, nesse texto aqui, nós temos o primeiro resultado de quem lê a palavra de Deus. Desse primeiro verso lido, verso 2, nós temos o primeiro resultado de quem lê a palavra do Senhor. Na nova Bíblia, ela diz assim, ó, pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ó, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. Na arte diz, tem o seu prazer na lei do Senhor.
Nesta nova Bíblia Viva diz: Ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. Então, qual é o primeiro resultado de lermos a Bíblia Sagrada todo santo dia? É prazer, irmãos. É ter prazer. Prazer. Você tem prazer de navegar na internet? Tenho um prazer de navegar no Instagram. Tenho um prazer de navegar no YouTube. Tenho prazer de ler livros ou revistas. Tenho prazer disso, daquilo, outro. Eu tenho prazer. Eu tenho alegria disso aí. Mas veja aqui, o justo, como é intitulado aqui, o justo, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. Ele tem prazer de ler o livro de Deus. Então, todo crente, irmão, que lê a Bíblia do Senhor no seu dia a dia, ele tem prazer. Não é porque o pai obriga, não é porque a mãe obriga, é porque ele sente prazer. Sabe que lendo ali, ele vai ouvir Deus falando para com a sua alma. Menino, vai ler a Bíblia. Eu acredito que deva ter pai e mãe que às vezes faz isso. Nós não podemos, irmãos, mudar os filhos para orar de joelho como castigo. Fica aí meia hora de joelho para conversar com Deus. E por cima ainda vou botar uns grãozinhos de milho, que é para vocês ficar mais crentes. Aí bota uns grãozinhos de milho no feijão e o cano, o joelho em cima. Você não aguenta orar num piso desse aqui, com porcelanato. Aí quer botar o filho para dobrar o joelho em cima de grão de milho ou de feijão. E logicamente o filho, ele vai ter um pavor, vai ter a oração como um castigo. E oração não é castigo, oração é conversar com Deus. E a Bíblia Sagrada, irmãos, a gente também tem que incentivar. A gente tem que incentivar os filhos a orar, é lógico, e incentivar os filhos também a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus para você ser mais crente, se fortificar, e vai dando uma palavra para o Bruguela e a Bruguela. Agora, irmãos, venhamos e convenhamos. Às vezes, o pai e a mãe, toda regra tem exceção, mas às vezes o pai e a mãe não compra nenhuma vida para o filho. Não sabe ler. Para que eu vou comprar vida para esse menino? Mas é para a criança, irmão, começar a gostar de carregar o livro de Deus para a igreja. Mas tem gente adulta aqui, tem gente jovem, tem gente adolescente que vem para os cultos sem Bíblia. Vem para os cultos sem Bíblia. Aí a gente quer. Não, e as crianças? Não, as crianças, irmãos, elas estão aprendendo as coisas. A criança é uma página branca onde se vai escrevendo nela, ou escreve coisas certas ou coisas erradas. E você comprar uma Bíblia para o seu filho, que é pequenininho, é já para incentivando ele. E quando vir para a igreja, aquela criança tem que vir já portando a Bíblia Sagrada. E se tem harpa cristã, compra uma Bíblia com harpa cristã. No congresso infantil, eu falei com Sheila, eu falei com a irmã Sonelma, e eu disse: olha, se Deus abençoar, a gente vai comprar Bíblia para todas as crianças que participarem do congresso. E foi o número. Sheila, quantas crianças tu lembra ao todo? De 70, 60. Não, Sonelma está aí. Quantas crianças a senhora se lembra? 77 Bíblias nós compramos para as idades variadas, pequenininho, grauzinho, tal. Então, compramos para todas elas. Pagamos com os recursos da igreja. Não precisei mexer no caixa infantil. Paguei com aquilo que se entra, né? Paguei direitinho, pronto. Foi feito para uma confraternização. As Bíblias foram dadas para quem participou. Mas teve pai e mãe que os filhos não participaram e queria que os filhos ganhassem. Não. Por que não botou o filho e a filha para cantar no congresso?
Aí agora que ganha uma Bíblia, quer ganhar uma Bíblia? Não, a gente quis de uma forma agradar, para que todas as crianças que participaram do congresso tivessem uma Bíblia. Então, vai ter esse ano de novo? Não, aí eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, eu vou dizer que vou, se não me comprometo, não vou. Foram quase 3 mil reais de Bíblias que compramos para as crianças. Então, todas que participaram até então, houve um desarranjo aqui e acolá, mas foram para 77 que participaram. Porque a criança vai crescendo e sai, às vezes chega a adolescência, chega a juventude, aí o genitor ou a genitora não quer comprar a Bíblia, mas quer comprar um iPhone. Dizer, tudo que é vendedor é com um iPhone. Tem um pratinho, 5 mil, irmão. Olha, eu ia ganhar um iPhone. Na minha mudança, de Piaçabuçu para cá, teve um rapaz que disse: pastor, vamos aqui. Quando foi, ele falou, eu disse: esse iPhone é para mim? Eu não disse para ele não. Quando ele falou com o rapaz, esse iPhone é para mim. E eu fiquei na minha. Quando viemos embora, ele trouxe a gente para cá. No meio do caminho, disse: o senhor está lembrado que a gente foi naquela loja? Que eu perguntei se que não tinha chegado? Sim. Pois aquele iPhone era para o senhor. Agora, se o senhor quiser esperar, o senhor ganha o iPhone. Meu irmão, eu estou querendo um celular e eu vou esperar por iPhone nada. Eu quero saber, então, quando passar em Maceió, a gente entra numa loja de ponto. Vamos embora. Pronto, ele comprou esse bichinho aqui para mim. Samsung, eu acho que é a 12, né? É a 12, tá? Samsung, faz ligação, filma, tudo direitinho. E eu... Mas ele ia comprar um carro, parece que era 7 mil reais para mim. Meu Jesus, não. Esse aqui foi no mais tardar 2 mil reais. Olha o prejuízo que eu tive. Mas eu disse: não, esse aqui, eu vou esperar por terreno de iPhone nada. O povo ia ver, mas ó, o pastor Silvio está comprando um iPhone. Oh, meu Deus do céu. Aí eu tinha que botar na testa. Foi ganho, foi presente, foi presente. Aí o filho ganha logo um iPhone. E a Bíblia? Por que não comprou uma Bíblia para a criança? Para ela vir para a escola bíblica, para vir para os cultos. Então, pais, compremos Bíblias para os nossos filhos. Não estou dizendo que você não compre um celular, não. Compre, né? Compre. Agora, não deixe o espiritual de lado. Não deixe o espiritual de lado. Todos os nossos filhos, os 3 que eu e Sheila temos, desde criança, todos eles, a gente comprava uma Bíblia. Rasgou pequenininho, lá na frente comprava uma outra. Tome, receba. E quando foi aprendendo a ler, pronto. Toma uma Bíblia aqui, acolá, depois foi modificando, com capa de couro e tal, para não se rasgar. E quando está bem sambandinho, compra uma outra. Para que ele, né, o filho, a filha, venha ter prazer de ler a Bíblia Sagrada, irmãos. E a gente precisa ter prazer. É obrigatório ler a Bíblia. Meu Deus do céu. Não, não é obrigatório. É porque se você for um justo, como diz o texto aqui, né? Bem-aventurado o varão que não anda, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, se você é um justo em Deus, você tem prazer de ler este livro. Você não lê por obrigação, você lê por prazer. Não, eu vou ler porque eu sei que Deus vai falar comigo. Deus tem uma palavra para me dar. Eu vou alimentar a minha alma, o meu espírito humano. Eu vou me edificar, né, através da palavra de Deus. Eu vou ficar forte e tal. Então, a gente tem que ler a Bíblia com este pensamento de ter prazer, irmãos. E não é somente ter a Bíblia e deixar lá na estante, ou deixar naquele móvelzinho perto da cama. E quando, hoje tem culto, chega, aí pega a Bíblia e vai-se embora. Como conta-se a história de uma pessoa cristã, que o pastor foi visitar aquela pessoa, por uma situação, e o pastor pegou e botou um dinheirinho dentro da Bíblia. Desce a Bíblia para ler, pegou a Bíblia. Eu amo muito a Bíblia, leio a Bíblia, o pastor pegou e botou lá o cascaiozinho, fechou e entregou. Não sei se com um mês depois voltou lá, na casa daquela cristã, e disse: eita pastor,
e ainda não achei aquela lamentação toda. Ao pastor, traga a sua Bíblia. Quando pegou a Bíblia dela, estava lá o cascaguinho, no mesmo lugar. E o pastor disse: será que aquela irmã tinha prazer de amar a Bíblia? Se ela tivesse, irmão, aquele dia já tinha passado de novo para cá. Mas veja que prazer nenhum ela tinha de ler a Bíblia Sagrada, porque o dinheiro estava no mesmo lugar. E se ela levava a Bíblia para a igreja, nem abria a Bíblia, ela abria no santuário. E perdeu a bênção. E o pastor pegou e disse: venha, e botou de novo o dinheiro no bolso. Mas a irmã perdeu. Então, precisamos ter prazer. E esse prazer é um resultado de ler a Bíblia. Quando a gente vai lendo a Bíblia, esse prazer cresce, aumenta de uma maneira maravilhosa. Vamos ver o segundo resultado. O segundo e terceiro resultado está no verso 3. Leiam para mim o verso 3 aí, por favor, todos juntos, bem bonito. Salmo 1, verso 3. Aqui tem dois resultados. Leiam. 1, 2, 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Olha, irmãos, está mais ou menos em seguida aqui. Veja que nesse verso 3 tem dois resultados. O primeiro, já vimos, da leitura da Bíblia, continuamente, é termos prazer. O segundo e terceiro resultado desse verso 3 está aqui, ó, na palavra, né? Pois será como a árvore plantada. Segundo resultado, quem lê a Bíblia, plantada. Uma árvore plantada, mas o vocábulo aqui em xeque, em análise, é plantada. Esta palavra plantada aqui no grego, irmão, leva para raízes. Para raízes. Então, todo crente que lê a Bíblia todo santo dia é semelhante, é comparada a uma árvore que está enraizada. Enraizada. Quem tem quintal e tem frutífera sabe o que eu estou falando. Existem plantas. Eu tenho uma aqui no vaso. A frisalis. A frisalis, o enraizamento dela é superficial. Ela não se aprofunda tanto, não. É um enraizamento superficial. Mas já tem outras que o enraizamento. Eu tenho um pinheirinho aqui. O nome do é pinheiro. Tuia. A tuia. Então eu tenho uma tuia aqui, irmãos, que já o enraizamento dessa no vaso de 18 litros, esse que eu tenho aí, já é mais forte, é maior, em comparação com a frisalis, que é um enraizamento muito superficial. Então tem crente, irmãos, que não lê a Bíblia todo dia, dia e noite, como diz o texto aqui, e o seu enraizamento fica um enraizamento superficial. Já tem outros que lê a Bíblia todo santo dia. Então, as suas raízes, elas crescem, elas se alargam, elas ficam mais fortes, grossas com o passar do tempo, porque está lendo a Bíblia todo santo dia. E raízes fala de quê? De convicções, de firmezas. Se a gente lê a Bíblia todo santo dia, as nossas convicções, as nossas firmezas, elas vão se fortalecendo. Mas eu leio hoje e passo 15 dias para ler a palavra de Deus. Eu leio hoje, que é terça-feira, e só vou ler agora no sábado, porque tem escola bíblica por classes, e ali o professor pode fazer uma gracinha santa comigo ali, então. Aí eu vou ler no sábado. Não, irmão. Vocês se lembram de que nós temos aqui uma pesquisa feita em 2009 sobre os benefícios da leitura bíblica no seu dia a dia. E se a gente não lê a Bíblia no dia a dia, irmãos, como as nossas raízes
convicções irão se fortificar e crescer. E como? Aí às vezes por qualquer vento de doutrina a pessoa sai. Como eu conheço casos de crentes que tinham tantos anos de vida cristã, aí chegou um grupo de pessoas vendendo revista e tal, por aí afora, e foi falando um negocinho aqui, um negocinho acolá. Quando menos espera, aquele cristão com tanto tempo de vida, vamos falar na Assembleia de Deus, por ouvir uma palavrinha errada, eu disse: rapaz, e não é que é verdade? Tanto tempo que eu passei na Assembleia de Deus, que eu fui enganado, e vocês estão certos mesmo, eu vou sair da Assembleia e vou ficar com vocês. Qual era a raiz, ou como estava o enraizamento deste irmão ou desta irmã que seguiu o vento de doutrina e andando nos cultos aqui? Eu estou falando que eu estou mexendo aqui, mas isso aconteceu em um campo onde eu passei. Estou falando de um campo onde eu passei, mas eu estou frisando aqui porque eu estou mexendo cá. E passou tanto tempo no nosso meio, vindo para culto de doutrina, que é o culto que ajuda a criar raízes, vindo para a escola bíblica, vindo para outros eventos na igreja, aí ouviu o ensino errado. Isso é verdade. Estou na Assembleia e estou errado, e vocês aqui estão certos dele. Eu vou cair fora. E foi-se embora. Irmãos, é importante a gente ler a Bíblia. É importante. É importante a gente ler a Bíblia todo santo dia. É importante você vir para a culto de doutrina. É importante você vir para a escola bíblica. A escola bíblica, como eu já disse e repito, é uma extensão do culto de doutrina. Na escola bíblica, vocês sabem disso, tem um grandíssimo diferencial. É de você interpelar o professor. Professor, isso aqui que eu não entendi. Professor, isso outro aqui. Se o professor usar a metodologia de perguntas e respostas, aí você vai responder, certo ou não, que você responde. Se estiver errado, o professor está ali, não, ensinando para o irmão desse jeito e tal. Então tem um grande diferencial. No culto de doutrina, vez por outra, é que o pastor usa uma metodologia diferenciada para o povo do domingo. Mas 99% a metodologia é essa. Monólogo, só o pastor falando e o povo ouvindo. E às vezes, pegou a mania da lagartixa. Estou balançando a cabeça. É o diferencial da escola bíblica para isso. Às vezes o pastor usa a metodologia de perguntas e respostas para dar uma dinâmica a mais na doutrina. Às vezes pergunta: e aí, quem diz isso aqui e tal? Aí alguém às vezes: é isso aí, certo ou não? Tem que falar e a gente aprende, irmão. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo não. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo também. Enquanto eu viver, eu vou aprender com a ajuda de Deus. Mas olha, a gente precisa ter prazer em ler a Bíblia. A gente precisa ter raízes com a leitura da palavra de Deus. Às vezes, irmãos, olha, alguém reclama do preço da lição da escola bíblica. Eu já falei isso uma outra vez. Está caro demais a lição. Mas olhe o quanto você gasta no lanche. Às vezes pizza, às vezes um sanduba, um suco, às vezes um bolinho recheado, às vezes outros negócios aí afora, e você vai. É errado. E é bom a gente ver esse negócio de vez em quando, não pode exagerar para não engordar. Mas de vez em quando é bom. Agora, reclamar da lição da escola bíblica, que o valor dela, irmãos, corresponde a 3 meses. Você vai ficar com aquela lição ali, 3 meses guardadinha.
E se você no final do trimestre não quiser jogar fora, você guarda. E no final do ano, você vai em algum lugar aí afora e encadernize isso aqui. Encadernize, aí são 4 lições de 2024 encadernada que você pode ler, reler em outras ocasiões. Então não é caro, irmão. É caro porque a gente não quer adquirir. Agora um refrigerante, eu acho que não sei, mas deve ser R$100, R$10 um refrigerante, não sei. Sanduba tem deles que é R$20 ou menos um pouco, vai depender do que você quer. É uma pizza, eu acho que é R$20 por aí afora. Agora a lição de jovem, a lição de aluno. É R$11, é? Acho que é R$11 a lição de aluno, né? R$11 a lição de aluno. Tá cara a lição de aluno, viu? Misericórdia. R$11 para 3 letras. Onde você pode riscar. Eita, deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler. Eita, ele faz isso aqui. Olha, eita, isso me chamou a atenção. Eita, eu não entendi, uma interrogação. Acha caro a R$11 numa lição que vai demorar 3 meses. Mas não acha caro um sanduíche de R$20 que você come agora e com um certo período, pronto, já não serve mais para nada. Foi para o beleléu. Está vendo, irmãos, como nós somos? Mas é a questão de nós adquirir o hábito para ler a Bíblia, para que as nossas raízes cresçam, se estendam. E quando alguém falar alguma coisa, a gente não se abala, não. De jeito nenhum. A Bíblia diz assim, ó, eu fico na Bíblia e não vem com essa conversa mole não, que não dá para mim não. Lembro-me agora de uma vez na Ibiçosa, teve um irmão, um jovem, trabalhando em um lugar, aí disse, Silvio, tal dia, tal hora, depois do expediente, vai uns jovens, 2 jovens de preto e branco, vai lá conversar comigo, vai pegar a crente, já tem um velho de crente. Então eu estou chamando você e mais alguém para ir lá, para não me deixar só nesse negócio. Chega lá. Chegamos lá, quando os 2 jovenzinhos de preto e branco chegaram, estava o rapaz, estava eu e tinha mais alguém. Aí, pronto, puxa a conversa. Quando começaram a puxar a conversa, aí a minha adrenalina subiu, eu fui logo arrepiado. E quando subi, eu me segurando para não atropelar os terríveis. Eu disse, dado momento eu peguei, atropelei, pedi licença e comecei. O outro também, aí, então foi 3 compradores. No final das contas, eles não ganharam a gente. Por que não ganharam a gente? Porque a gente lia a Bíblia, andava na escola bíblica, estava no culto de doutrina para adquirir substância espiritual para criar raízes, e eles não nos ganharam. Não nos ganharam. Agora que eles foram bombardeados, foi bomba até umas horas de Bíblia no quinto deles, e eles ficaram lá atordoados, não vamos acabar porque tem que entrar no lugar, e acabaram de pegar o bem. O segundo resultado de lermos a Bíblia no dia a dia é que a gente cria raízes, convicções firmes e fortes. E o terceiro resultado da leitura bíblica no dia a dia está na expressão aqui, ó, a qual dá o seu fruto na estação própria. A qual dá seu fruto na estação própria. Ou seja, frutificação. A gente frutifica, irmãos. Quem lê a Bíblia todo dia produz bons frutos. Agora, quem não lê a Bíblia todo dia, como vai produzir bons frutos? Pelo amor de Deus, não tem como produzir, porque não está lendo a Bíblia no dia a dia. Quem estuda secularmente, irmãos? Quem estuda secularmente? Aí eu passei um tempo sem estudar. Já disse isso aqui. Não concluí o ensino médio. Passei um tempo. Era para ter terminado, mas passei um tempo ter feito o EJA, esse negócio todo. E não, deixa as águas rolar.
mas acabei terminando em Piaçaba do Sul. Peguei, fiz, terminei o ensino médio, recebi meu certificado direitinho e tal. Mas, irmãos, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver os negócios, eu disse, sangue de Cristo tem poder. Meu Deus do céu. Eu não sei mais disso de jeito nenhum. E depois eu comecei a fazer um outro negócio para lá, sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Porque a minha mente não estava enferrujada. Eu só estava lidando com Bíblia, só trabalhando com Bíblia. E deixei as outras matérias aqui lá, não queria saber de jeito nenhum. Então, para pegar e começar a botar um óleozinho no quente, não foi fácil. Não foi fácil. E no que diz respeito à Bíblia, é a mesma coisa. Se você não ler a Bíblia, você vai ficar enferrujado. Você não vai produzir fruto de jeito nenhum. É semelhante, irmão. Quem é agricultor? Eu não sou agricultor, eu sou rei não. Mas se a gente, irmão, que tem uma frutífera, se a gente não ficar cuidando dela, as minhas são dos vasos, né? Quando eu for embora, as dos vasos são tudo minha, vai-se embora. Então as minhas são no vaso. Eu tenho que cortar adubo delas para que estimule. Ela não está na terra, para ir as raízes em busca dos elementos necessários. Mesmo assim na terra, tem que colocar adubo para ela produzir. E agora nos vasos, pronto. Sou eu que tenho que colocar ali o adubo para que ela fique boa e tenha força para produzir no tempo apropriado. Ou como diz o texto aqui, ó, na estação própria, ela dará o seu fruto. E se nós, como crentes que somos, se a gente não lê a Bíblia no dia a dia, como a gente vai frutificar? Como virar frutos bons? Agora não lê a Bíblia, porque a Bíblia não confronta. Eu não sei se foi hoje que eu coloquei, deixa eu ver aqui, se foi hoje que eu compartilhei um negócio, deixa eu ver aqui, para eu pegar, cara, foi isso aqui. Não foi hoje não, foi ontem, eu peguei e compartilhei algo interessante sobre isso aqui. Então, olha, se a gente, irmão, não ler a Bíblia, não tem como frutificar. Aí você se torna um crente, às vezes, desmugão, um crente ruim. Meu Deus, você tem crente ruim? Tem. Ele está lendo a Bíblia Sagrada. Um crente maledicente, falando mal da pessoa pelas costas, detonando a pessoa. Irmãos, isso é de quem não lê a Bíblia todo dia. A gente precisa ler a Bíblia todo dia. Se a gente lê a Bíblia todo dia, pronto, isso é uma maravilha. E agora está vindo a minha mente o seguinte: não tem pastor na terra que agrade crente. Nunca terá um pastor na terra que vai agradar crente. Nunca vai ter um pastor que passe na igreja para que o povo, esse aí, ó, é topar. Não vai, nunca terá um pastor que venha agradar o povo. Nunca terá. Eu estava conversando um dia desse, foi com dois irmãos, não ao mesmo tempo, mas em momentos diferenciados. E na conversa vai e vem, isso eu estou falando para o assunto, né? De vez de produzir fruto bom, produz fruto ruim, maledicência, etc. E aí, a gente chegou no bate-papo, conversando sobre essa questão de que não tem. A gente não sabe, irmão, o que é que a igreja quer. A gente não sabe. Não sabe. Porque se o pastor é assíduo nos trabalhos, o pastor é assíduo, o pastor está na doutrina, o pastor está na quinta-feira, o pastor está no sábado, o pastor está no domingo. Aí o pastor assíduo não presta. Não presta, ele é assíduo, ele não presta. Se é um pastor sanguessuga, vocês sabem o que é isso? Suga dos, até as tripas, ele suga dos crentes. Aleluia! Aí, às vezes os crentes acham bom. Um pastor faltoso nos trabalhos, um pastor sanguessuga. Vamos fazer 2 anos este mês aqui. Eu acho que é dia 22. E vamos fazer 2 anos que estamos aqui com vocês.
Alguém pensou que já era 3 anos. Não, só se pular a matemática. Em vez de 1, vem 3. Aí são 2 anos para fazer a cultura. Em 2 anos que eu estou aqui, irmão, só houve uma situação, foi logo na minha chegada, que eu acho que foi Diácono Nix que pediu autorização para falar, para comprar, eu acho que foi a mesa. Que alguns chegaram junto e o restante ficou no andamento que a gente pagou. Foi somente isso aí. Né? Foi na minha chegada avisando. Eu disse, eu não peço pouco. Eu não tenho cara para isso. Eu já tenho vergonha. Aí vou dizer, meus irmãos, vamos fazer uma coquinha aqui. Eu tenho vergonha, irmãos. Eu só trabalho com o que vai entrando dentro. Ninguém vê aqui eu falando de dinheiro. Eu ensino a doutrina bíblica. Do dízimo e de oferta eu ensino. Agora, para ficar nessa ladainha, não. De jeito nenhum. Um dia, passamos em um campo. E chegou uma equipe de pessoas lá para casa, mas foi 20 pessoas. A gente deu comida, o povo ficou no culto e foi-se embora. Depois alguém disse, pastor, que interessante. Eu disse, que coisa interessante. O senhor não pediu nada para a gente, não pediu carne, não pediu arroz, não pediu feijão, não pediu macaxeira, não pediu nada. Eu disse, mas se o povo está me ensinando, se você não oferta, eu vou pedir esse negócio aí, não. O que foi ensinado é que vai, prepare e dá comida para o povo. Aí eu fiquei na curiosidade também. E por que você está achando esse negócio assim? Isso é porque passou alguém aqui, liderando a gente, que quando chegava pessoas na igreja, ele pedia macaxeira. Agora não vai chegar tantas pessoas. Quem vai doar isso, quem vai doar aquilo, quem vai doar. Pronto. Já comigo é diferente. Comigo, a gente aqui em casa, a gente vai trabalhando desse jeito. Fui-se embora deste campo. Cheguei uma vez para visitar um determinado irmão, muito crente, fiel, obediente, amigo. Aleluia! E ele disse, pastor, não estou suportando mais, estou sufocado. Eu disse, pode, o que foi isso? Esse pastor suga demais. Pastor. E eu não estou aguentando mais não, porque é sugando que eu já estou ficando aqui. Uma múmia seca. Eu disse, rapaz, é o seguinte, quando falar, fala. Infelizmente, meu pastor, com todo carinho, o irmão vai falar brincando, com todo carinho, infelizmente, o meu pastor não vai dar para me ajudar, porque está tudo, não dá mais para mexer de jeito nenhum. O orçamento, não dá. Então o senhor faz isso aí. Agora o senhor fazer das tripas coração para o sugador, não. Então, por que dizer isso? Baseado nessa questão aqui de frutificação, a maledicência, né? E outros frutos errados. Porque às vezes a gente não sabe o pastor que a igreja quer. Se é um faltoso, a língua rola com força no faltoso. Se é um que está assíduo aos trabalhos, também esse aí não perde um. Esse aí, meu, dá uma folga. E é falando, vem pro culto, vem pro culto. Ah, meu Deus, quem suporta um homem desse? Nessa ladainha santa de vem pro culto. Se é um que não suga, mas também não pede uma lata de quinta. Ele não pede não sei o quê, ele não pede aquilo outro. Se é um sugador, é sangue que já tem poder de tapar para sugar para beber. Meu Jesus, tenha piedade de mim. Irmãos, a igreja precisa ter ideia do pastor que você quer. Porque eu espero que vocês nunca tenham um pastor sugador. Eu espero que vocês nunca tenham um pastor sugador. Eu espero que vocês nunca tenham um pastor faltoso aos trabalhos. Mas um pastor que sempre está nos trabalhos aqui presente, com vocês, estando com vocês. Porque a pior coisa, irmãos, é uma igreja onde o pastor não está presente nos cultos. Uma das piores coisas é um pastor ausente dos trabalhos. E agora o que fazer? É tão bom. Não faltava no culto. Não sugava nada da gente. Oh, vamos ler a Bíblia. Para a gente frutificar coisa boa.
E não ficar detonando se esse aqui não é, se esse aqui é, aí a língua rola. Vamos parar com isso, irmãos. A gente, todos que vocês estão fazendo, estou doutrinando. Não estou dizendo que vocês estão fazendo. Eu estou apenas doutrinando. E assim sendo, vacinando para que vocês não caiam nesse vacilo. Então leia a Bíblia todo dia. Leia para que você frutifique, para que você produza frutos bons, frutos abençoados, frutos saborosos, frutos gostosos para Deus Pai. Vamos fazendo isso aí. Se a gente fizer isso aí, irmãos, a gente é que vai lucrar. Individualmente falando, nós é que vamos lucrar. E coletivamente, a igreja também vai lucrar. Coletivamente. Tanto no individual como no coletivo. A igreja é que vai lucrar. E se a igreja lucrar, irmão, glória a Jesus de Nazaré, que vai ser uma maravilha. Meus irmãos, vou encerrar por aqui. Faltam agora um pouquinho. Faltam 16 minutos para as 9. Certo? Então aí é só para cá. Aqui é só para a gente ler.